Oi deve repassar imóveis para torreiras como parte do novo acordo. Oi chega acordo prévio com credores. AGC fica para 10 de abril. Fundo Nova Oi resgata R$ 36.168.280,28. Eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. A maior imobiliária do Brasil, Oi BR3, diversos imóveis reversíveis. Vamos falar um pouco sobre isso também. Documento extraído lá do RI da Oi, lá do site da empresa. Como eu sempre falo para vocês, consultem o site da empresa. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelo seu apoio e participação. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Galera, curte, comenta e compartilha, assim você ajuda o nosso canal e leva mais informações para mais pessoas entenderem um pouco sobre o case de Oi BR3 e aprenderem a manter a cautela. Neste momento crucial, Assembleia Geral de Credores prolongada para dia 10 de abril. Mais um capítulo da nossa novela mexicana. Vamos tratar um pouco aqui sobre as últimas notícias e entender um pouco sobre o fundo Nova Oi e sobre os imóveis de Oi BR3, ao qual são diversos imóveis que são reversíveis. Uma quantidade que aqui, meus amigos, para a gente contar, vai demorar um pouquinho. Trazer tudo isso aqui para a nossa planilha de Excel, fazer uma limpa, uma análise mais aprofundada, entender estado por estado. Não vou nem puxar por cidade aqui, mas estado por estado. Essas numerações aqui não são valores, são metragens do terreno. E como vocês podem ver, são bastantes imóveis reversíveis. Imóveis esses que serão passados aqui para as torreiras. Um dos pontos do acordo preliminar da Oi com a maioria dos credores, costurado durante a Assembleia Geral de Credores AGC da Tele, nesta semana foi o apoio de credores que atuam com torreiras e satélites. Entre as condições alinhadas com os segmentos está a possibilidade de transferir imóveis para as torreiras, além da operação de TV paga via satélite, TDH, para empresas do ramo. Meus amigos, temos dois pontos para refutar aqui agora, né? O primeiro ponto é o seguinte: ela vai passar a TV paga para eles. Só que qual é o detalhe? Essa TV tinha sido negociada com a Sky. A Sky pulou fora. Precisamos saber da empresa como que ficou essa questão, porque existia multa contratual. A Oi está brigando com a Sky para que a Sky faça algum ressarcimento, sim ou não. Seria bom se o RI da empresa respondesse também sobre esse tipo de situação e a gente ficar atento sobre isso. Se vier algum ressarcimento, pô, já é uma coisa bacana, já entra um dinheirinho no caixa ali para pagar o funcionário, pagar alguma coisa. Se não, é um prejuízo que a gente carrega porque a empresa ficou mais de um ano em tratativas com a Sky, desempenhou uma equipe para fazer toda a negociação, todo esse processo e simplesmente agora vai sair de mão abanando. É complicado, né, galera? A gente não pode deixar isso passar. E outro detalhe é que as torreiras vão levar os imóveis, né? E essa questão de troca aqui de imóveis por dívida, precisamos ter um entendimento legal se o valor está sendo bem adequado, né? O valor do imóvel com o valor da dívida, se está sendo uma troca justa ou se o pessoal está se aproveitando da situação para falar, dá 2 imóveis por um valor de dívida irrisório, sabe? É uma situação complicada, mas vamos ver como que ficará no futuro. Classificados pela Oi como fornecedores take or pay, visto que a empresa tem dever de honrar contratações com os mesmos, mesmo que não usufrua de serviços, as torreiras e as satelitais são divididas entre credores com garantia, onde está a operadora SES e os sem garantia. Caso das empresas de torres, SBA, IHS, American Tower e da operadora de satélites Hispamar. Meus amigos, esse ponto aqui de contratar um serviço ao qual você tem que pagar sem usufruir dele é claramente uma contratação errônea. É uma forma de contrato muito errada, a pessoa tem que elaborar muito bem esse tipo de contrato. Se você tem convicção que corre o risco de não usufruir este serviço, cara, nem perde tempo para contratar. Vai pagar por algo que você não vai utilizar, que você tem entendimento que você não vai utilizar. Para que tipo de contrato é esse? Não faz sentido, mas infelizmente é o passado, né? E quem vive de passado é museu.
Mesmo que a gente pudesse voltar atrás, não poderia mudar nada disso, né? Na verdade, a gente nem pode, então tem que seguir, mas fica o alerta aqui, quando for comprar qualquer outro ativo, ter um entendimento melhor sobre os contratos passados e a posição atual do ativo. Para estes, a empresa prevê a reestruturação de créditos nas condições resumidas no quadro abaixo. Além de descontos e adiantamentos, entre os pontos importantes está a possibilidade de rescisão dos contratos de locação de infraestrutura a partir de junho de 2027 e também a previsão de dação em pagamento de imóveis selecionados. 2027 é meio puxadinho, né? Fica aí praticamente 3 anos ainda. Poderia ter dado uma reduzida 2026, finalzinho de 2025 de preferência, né? Já que já vai receber imóveis aqui como pagamento, adiantamento, e imóveis que favorecem até esses próprios credores, porque muitos deles já vão estar utilizando esses imóveis, já é prédio de utilização deles, e eles vão utilizar isso aí para os serviços deles. Então, assim, poderia de repente ter brigado um pouquinho mais, né? Apesar que a briga foi bem puxada. E de antemão, galera, só para lembrar, vamos bater palmas aqui, ó, e agradecer a nossa saudosa Anatel, pois foi graças a ela que chegamos nesse ponto de briga. Como eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, onde, na minha opinião, o acordo com a Anatel não foi um acordo bom. Mostrei para vocês nesse vídeo aqui. Fui muito criticado por isso. O pessoal saiu desenhando que foi um acordo perfeito, quando na verdade a gente chega agora nessa briga de credores. E outro ponto que eu trago para alertar vocês é a questão de arbitragem e precatórios, onde eu também mostrei nesse vídeo aqui uma armadilha. Tem muita gente cantando pelos grupos aí que vamos comprar, só que o que eu recebo de mensagem, galera, a respeito de pessoas que ficam fazendo essa campanha, que estão num prejuízo estrondoso, não é pouca coisa. Por isso que eu alerto a vocês para tomarem um cuidado com quem vocês se baseiam, com quem vocês se influenciam em grupos, em rede social. Tem pessoas aí que estão lançando a campanha, mas a gente não sabe a real situação, se está de fato na Oi, qual que é o PM dessa pessoa, ninguém vai falar a sua real posição. Eu não comento sobre minha quantidade de papéis, sempre deixei isso claro para todo mundo. O máximo que eu falo é o meu PM. Minha quantidade de papéis eu não mostro para ninguém, não vejo lógica, não vejo sentido ficar mostrando quantos papéis eu tenho em Oi. Mas as pessoas se influenciam muito por isso e é isso que eu tento alertar vocês. Nesses 2 últimos vídeos aqui eu trago também a posição dos credores diante da Assembleia, a votação para prolongar essa Assembleia para o dia 10 de abril, que para mim não foi uma coisa bacana, 65,44% de aprovação, para mim não é uma votação boa, baseado na última votação que eles prolongaram para o dia 25 agora, e aí foi quase 90% dando ok. Só que aí a nossa saudosa Anatel fez a gentileza de sugar tudo da empresa, garantir tudo para ela, e logo os credores também não deixaram por menos, né? Resolveram também querer garantias. Por isso que esse acordo está muito complicado, ele está meio tenebroso, vamos dizer assim. E por isso que temos que manter muita cautela. Na prática, as torreiras que já ocupam terrenos da companhia com direito de comodato receberiam pacotes de imóveis que seriam entregues via sociedade de propósito específico, as ESPs, que seriam entregues via Sociedade de Propósito Específico, ESPs, para que aqueles que aceitarem as condições, cuja votação final ficou para 10 de abril. A Oi trabalha com um limite de 40 milhões para os ativos repassados, mas sem limite individual por imóvel. Esses ativos seriam transferidos até dezembro de 2024. Na recuperação da Oi, a SBA detém 2,5 bilhões em créditos, enquanto a IHS possui 1 bilhão e a American Tower cerca de 430 milhões. Como a satelital Spamar, de quem a Oi já foi sócia, também é fornecedora Take or Pay, sem garantia. Nesse caso está prevista a possibilidade de encerramento de qualquer obrigação com a fornecedora de capacidade satelital a partir de 2026. A empresa tem 134 milhões em créditos. DTH. Como apontou o Teletime, a Oi também prevê uma possível transferência de operação de TV por assinatura via satélite, DTH, como parte do acordo com os credores Take or Pay com garantia de fiança bancária. Na categoria está a SES, que fornece capacidade satelital para a operação de TV paga da Tele, hoje com cerca de 1 milhão de assinantes.
O entendimento é que o TDH teria um encaixe bom com a operadora satelital, que teria a possibilidade de operar o serviço com custos menores que o da Oi. Bom, o que temos aqui é que o acordo entre Oi e a TV paga junto ali a Sky estava girando em torno de 1 bilhão. Então vamos entender mais para frente como que será essa transferência desse ativo e a qual nível de valor que vai ser, né? Porque pelo menos avaliado na última proposta era 1 bilhão que a Sky iria pagar para a Oi, pouco mais disso. Então vamos ver como que vai ser realmente essa redução de dívida aqui em troca deste ativo. Assim, a companhia pode construir uma unidade produtiva isolada, UPI, com a base de assinantes da TV via satélite, equipamentos terminais associados e demais ativos que seriam potencialmente transferidos antes mesmo da conclusão da capitalização de crédito geral prevista pela empresa. Além disso, os créditos seriam repactuados na forma do quadro abaixo. A SES tem 625 milhões em créditos listados na companhia da Oi. Meus amigos, se for passar a TV diretamente aqui para ela, ficaria meio que um prejuízo, né? A gente tem que realmente entender como que ficou essa situação aqui da TV por assinatura, porque a Sky iria comprar por 1 bi. E agora passar a nível de 625 milhões seria considerado, de uma certa forma, um prejuízo, né? Bom, meus amigos, vindo aqui para o fundo Nova Oi, o qual fez uma redução aqui, né? Fez um resgate de R$ 36.168.280,28. Como podemos ver aqui, galerinha, no dia 26, ontem, o fundo resgatou R$ 8.850.000. E aí, se a gente for voltar aqui um pouquinho a fita, fazendo a somatória dos últimos resgates, que foi aqui R$ 24.771.496,17, mais R$ 2.546.784,11, chegamos a um total de resgate do fundo Nova Oi de mais de 36 milhões. E hoje o fundo Nova Oi detém em carteira R$ 13.978.978,96. Qual é o detalhe desesperador para a saída do fundo Oi? Primeiro que quem já acompanha o IBR3 nunca tinha visto um fundo criado específico para Oi e que aportou mais de 5% do capital votante. Nunca aconteceu isso antes. Na medida que aconteceu isso de fevereiro para cá, criou-se toda essa euforia que era o Tanuri, e que com isso o cara veio para brigar pela Oi. E aí eu até soltei um atento, né? Até soltei um alerta para a galera aí. A mesma coisa que eu vi acontecer no mesmo período de 2023 a respeito do Victor Adler, quando se apresentou para querer destituir o conselho de Oi, eu percebi aqui na chegada desse fundo. Criou-se muita euforia. Claro que subentendemos que fundo nenhum poderia ser criado para comprar o ativo e sair no prejuízo. O fundo comprou praticamente com um PM ali a 95 centavos, cotação bateu pouco mais de 1,50, hoje voltou abaixo de R$1, está na faixa de 60 centavos, e aí o fundo vai sair no prejuízo? Para a gente não faz lógica. Mas o que estamos vendo é o fundo fazendo resgate e já totalizou mais de 36 milhões. Hoje tem apenas 13 milhões em carteira. Vamos aguardar para entender realmente o que está acontecendo. Outro detalhe é que ficou um período apenas com um cotista e os últimos dias voltou a ter 2 cotistas. Não sabemos qual é a intenção, mas qual é o ponto principal para esse fundo? A empresa vinha normal sem um fundo. O fundo chegou, o fundo saiu, cara, não muda nada. Não muda nada para a vida da empresa, porque a gente está esse tempo todo trabalhando com cotação, vendo o ativo subir, vendo o ativo cair, sem a chegada desse fundo. Por que agora, com a chegada e a saída desse fundo, a cotação vai falir, a cotação vai... Não existe isso, gente. Para de se apegar a detalhes, meros detalhes. Se fosse um fundo que já estivesse na Oi desde 2020, 2021, até 22 que seja, pô, beleza, seria algo preocupante, porque foi um fundo criado, carregou posição no ativo e agora está saindo. Daria preocupação porque poderíamos pressupor que ele enxergou alguma coisa que não gostou e está pulando fora. Agora, um fundo que foi criado no final de janeiro de 2024, aumentou posição rapidamente em fevereiro e agora em março começa a pular fora, para mim não vejo nada que venha a alterar a cotação. É simplesmente fingir que nunca esteve presente e seguir nosso barco. Teremos os acionistas credores muito em breve, então é esses que a gente tem que observar
no conselho da empresa. No quadro societário da empresa, são esses que a gente tem que observar as posições, ver quando eles entrarem, ver quando que vão sair, ver quando que começam a sair. É essa galera que a gente tem que ter atenção. Quem está chegando agora para criar euforia, tome total cuidado. Vindo aqui para o Telesíntese, a operadora conseguiu negociar com provedores de capacidade satelital, torreiras e credores financeiros internacionais. Plano prevê financiamento de 650 milhões e empréstimo emergencial de 125 milhões até abril. Lembrando que é dólares, galera. E como a gente pode ver aqui, a situação do caixa da empresa não está muito boa, já que ela já quer um dinheiro para ontem, né? Já garantiu aqui 125 milhões para o mês que vem, praticamente semana que vem, que o mês já está acabando, na verdade, né? A diretoria da Oi anunciou no início da noite desta terça-feira, dia 26, que chegou a um acordo prévio com a maioria dos credores para aprovar o plano de recuperação judicial. A Assembleia, no entanto, foi suspensa novamente para que o documento possa ser lido em detalhes pelos representantes da empresa. Bom, como eu mostrei para vocês nos dois últimos vídeos, eles suspenderam porque tem dois pontos neste acordo que eles querem detalhar, querem analisar com mais calma. É normal, não tem nada fora do normal disso. Está em ata da Assembleia os credores financeiros que de fato prometeram aprovar a Assembleia, mediante esteja tudo conforme eles acordaram. Mas o que a gente pode perceber na fala dos credores aqui, meus amigos, é que o pessoal ou já estava muito cansado pelas tratativas do acordo, ou não estavam muito satisfeitos com os acordos ali amarrados entre eles. Então teve muito credor que praticamente nem falou muita coisa, só deu tchau, obrigado, e já foi tchau, obrigado virando as costas. Então assim, para mim não soa uma situação tão boa. Mas como teve muito desgaste no detalhamento desses acordos, podemos subentender que possa ser também um cansaço psicológico, um estresse ali, diante de tudo que foi trabalhado nas últimas horas, nos últimos dias. E algo muito estranho também é o fato de ter sido apresentado que a empresa já tinha um acordo prévio com esses credores e aí chegou agora, rolou toda essa briga. Bom, como eu alerto a vocês, na situação dos credores, eu faria o mesmo. Na medida que eu vi a Anatel garantir o possível ganho da Oi na arbitragem, a Anatel já segurou um capital ali para ela, principalmente algo que eu não achei justo e não gostei. O acordo das multas da primeira recuperação judicial não foi colocado à mesa, mas a Anatel garantiu a prisão deste pagamento caso a Oi ganhe na arbitragem. Então isso eu não achei algo legal, mas tem muita gente que está desenhando que esse acordo Anatel e TCU foi excelente. Se fosse excelente, eles tinham colocado de fato essa multa de quase 7 bilhões na mesa, tinham negociado e aí beleza, faria sentido a Anatel já garantir algum valor caso a Oi ganhasse na arbitragem. Só que não colocou este valor na mesa e a Anatel já garantiu o pagamento para ela, sendo que na primeira recuperação judicial, este acordo, no aditamento ao plano, este acordo estava previsto para pagamento em 126 parcelas, o que não faz sentido a empresa pegar um pagamento agora que ela pode receber em 2025 ou 26 ou até mesmo 27 e simplesmente poderia reduzir dívida com os credores, ter que adiantar o lado da Anatel. Isso eu não achei nada bacana. Mas como eu sempre alertei para vocês, a Anatel só serviu para sangrar o caixa da Oi. Só que muitas pessoas não gostaram das minhas pontuações. Agora a verdade está aí à tona. Diante dessa necessidade, a operadora solicitou a postergação da votação final do plano elaborado, adiando a concretização da Assembleia Geral de Credores, bem como o Stay Period, período de proteção contra a execução de dívidas, até 10 de abril. O pedido foi apoiado por 65,44% dos credores. Outra posição também de um credor que pediu para que a próxima assembleia seja feita de forma virtual, não presencial, porque eles já estavam muito estressados e ter que voltar para o Rio de Janeiro é o caso de muitos, né, que são de fora, tem que ir para lá. Então, provavelmente seja feita de forma semipresencial ou completamente virtual, completamente à distância, mas vamos ver o que é que a juíza da RJ vai decidir. Foi colocada em ata também essa pontuação do credor e vamos ver se será atendido. Vai notar que este número indica o apoio recebido à proposta que está à mesa. Segundo o Telesíntese apurou, bancos nacionais e agências internacionais de crédito não estão entre os apoiadores, mas bondholders e fornecedores como torreiras e operadoras de satélite, sim. Com isso, o quórum mínimo para a votação foi estabelecido.
O CEO da Oi, Matheus Afonso Bandeira, disse que a companhia e o grupo de credores de referência chegaram a um bom termo, com acordos importantes firmados com provedores de capacidade satelital, torreiras e credores financeiros internacionais. Na Assembleia, representantes da empresa como Rispamar, New Sky, American Tower, IHS, SBA, Torres, Vital e Bond Holdings, ADC Rock, sinalizaram apoio ao plano, mas pediram tempo para ler o documento com tranquilidade e finalizar os eventuais últimos ajustes com a Oi. Esse aqui é um pequeno detalhe que a gente também tem que ficar atento, porque esses últimos ajustes, que ficou claro que eles vão ter tratativa ainda, pode ser bem pequenininho para eles, mas para a gente, mero investidor CPF, pode ser algo realmente bastante estrondoso. Então vamos simplesmente esperar o acordo vir no dia 10 de abril, esperar a votação. Após concluída e aprovado o plano, a gente vai destrinchar esse plano para a gente entender realmente o que será de nós, meros investidores, para o futuro da Oi, como que será o nosso futuro, na verdade, e aí com isso a gente começar a traçar nossas metas e objetivos. Outro detalhe, meus amigos, que eu trago para vocês, tá? No dia 26, tá? Fiz venda de OIBR3 a 83 centavos. E antes que vocês pensem que eu tô saindo fora, deixa eu esclarecer o que eu já venho tentando alertar vocês há muito tempo. Eu faço operações para geração de nota de corretagem prejuízo. Consigo conquistar mais ações, ganhar na verdade mais ações e consigo abaixar o meu PM com isso. De que forma? Ao invés de eu ter que colocar o meu capital do bolso comprando os papéis, eu faço pequenos movimentos, curto prazo, tá? Mas não faço day trade, porque day trade você não consegue fazer esse tipo de operação de abater e informar prejuízo. Eu deixo posicionado ali um certo tempo. Semana passada, no dia 20, eu comprei a 72 centavos, uma certa quantidade de Oi. Como vocês podem ver, compra a 72 centavos no dia 20. E aqui no dia 26 eu saí a 83 centavos, fiz venda da minha posição. Não vendi tudo, vendi apenas o suficiente para pagar o empréstimo que eu peguei ali do banco. Ele deixa disponível um valor para eu poder fazer qualquer operação. Então, com isso, eu vendi abaixo do meu PM, que hoje está em R$ 2,77. Acabou subindo um pouquinho, mas eu estou abaixo dos R$ 3,20, que era o que eu estava há algumas semanas atrás. Então, o que é que eu fiz? Pago o empréstimo para o banco, deixo uns papéis aqui de graça, não precisei movimentar nem tocar na minha carteira. Se precisasse, teria que fazer, mas como graças a Deus não precisei, simplesmente aproveitei esse movimento. O dia a cotação caiu, hoje bateu 69. Você vai entrar e vai aventurar de novo? Vou analisar um pouco, vou esperar um pouco, porque temos balanço amanhã, temos que aguardar. Depois, até o dia 10, tem um pouquinho de chão ainda, então vale a pena a gente manter a cautela. E eu estou tentando me aventurar nessas posições de 10, 15 centavos. Aqui deu boa, já teve situação que não deu tão boa quanto essa, mas ainda assim eu consegui ter uma nota de corretagem para declarar no meu imposto de renda do ano que vem, porque afinal de contas, 2025 a gente forma operações de 2024. Então lá eu vou informar que eu tive o prejuízo em OIBR3, e aí no futuro, quando eu tiver um lucro excedente, ao invés de eu pagar imposto sobre o lucro, eu vou abater sobre essas operações. Muitos fazem isso e, diga-se de passagem, possivelmente o fundo tanure, a gente não sabe se o objetivo claro é esse ou se a coisa não deu boa, e aí o fundo também pode fazer esse tipo de operação. Pega o prejuízo e abaixa depois. Prejuízo em ações, vocês vão abater, vão carregar durante toda a eternidade até vocês zerarem ele. O detalhe é, todo ano de declaração de imposto de renda vocês têm que informar. No ano tal vocês teve prejuízo, no mês tal, no ativo tal. Vão lá na opção e marcam. No ano que vocês esquecerem de fazer essa informação, acabou, vocês perdeu. Então o detalhe é nunca esquecer de informar. Necessidade de liquidez. Ao apresentar o term sheet comercial, a Oi deixou claro que precisa de liquidez de curto prazo. Sendo assim, o acordo prevê um novo financiamento de 650 milhões de dólares. Deste total, 500 milhões devem ser providos pela ADC Rock Group, com a Vital entrando com até 150 milhões de dólares. Esse é meu medo, galera. A Vital a gente já sabe, né? BTG Pactual, a gente não sabe, na verdade, a gente já faz ideia que no final das contas a Vital tende a levar um pouquinho mais de sua participação que a Oi tem, né? Mas vamos esperar que não, vamos ver como será o futuro.
O pagamento do principal está previsto para junho de 2027, com juros anuais de 10% em dinheiro e 13,5%, 7,5% em dinheiro e 6% capitalizados ao valor principal. Além disso, a Oi precisa de um financiamento emergencial de 125 milhões de dólares até 30 de abril. O pagamento do principal fica para dezembro de 2024, com juros de 7% em dinheiro e 5,5% capitalizados ao valor do principal. Venda da ClientCo. A Oi também ressaltou que após a concretização do PRJ, também precisará vender a ClientCo a carteira de clientes de fibra óptica para fazer caixa. A empresa trabalha com o preço mínimo de 7,3 bilhões, com a opção de dividir o ativo em lotes regionais para alienação. A intenção é de que 60% dos recursos sejam destinados à amortização da dívida, com os demais 40% ficando para a empresa. A Oi ainda poderá vender a ClientCo por um preço inferior ao de referência, desde que a proposta seja aprovada pelo Conselho de Administração e pelos credores, prevê o plano. É aqui que mora o problema e é aqui que a gente tem que entender o nosso posicionamento, o nosso alerta, como venho tentando trazer para vocês constantemente. A gente teve uma criação de rede neutra lá atrás, a Oi seria uma viabilizadora, seria a empresa de rede neutra, depois teve que vender sua rede neutra para a Vital, aí depois veio a empresa focada, né, em atendimento ao cliente e agora ela também venderá a sua empresa focada em atendimento ao cliente. Como a gente pode ver, o pior de tudo, além do valor da Vital ter caído bastante desde a sua primeira avaliação, de um ano para o outro, ainda existe a possibilidade de vender abaixo do valor, o que para mim não tem sentido, porque a gente sabe muito bem que o mercado tem aquele tal daquele network, onde um é parceiro do outro, inclusive isso foi até questão aí de justiça, né? A gente viu várias empreiteiras fazer isso, onde elas se juntaram, e aí duas dão um valor muito alto e a outra dá um valor muito baixo, um valor bem acessível, para que ela ganhe a licitação e na próxima eles seguem fazendo esse giro, né? Hoje você ganha, na próxima é o outro, na próxima é o outro, na próxima volta para mim, e aí eles vão dominando o mercado através dessa tática, né? Dessa sem vergonhice de mercado. E aqui, como a empresa abre brecha para vender abaixo do valor, cara, eu não acredito que, eu tenho certeza na verdade que poderá acontecer dessa situação. De gente que tem poder para falar assim, não, peraí, segura um pouco o seu valor aí, eu vou dar um valor mais baixo, e numa próxima situação a gente se ajuda. Infelizmente a gente sabe que isso acontece no mercado de capitais, como a gente vê aqui pela própria Anatel, né, que sempre massacrou o caixa da empresa, sempre dificultou a liberação de venda dos ativos, e hoje a gente está vendo aí o que está acontecendo na Oi, graças a ela. Andamento da AGC. Na retomada da Assembleia Geral de Credores, na tarde desta terça-feira, dia 26, a Oi solicitou um novo período de interrupção para que possa avaliar as devolutivas dos credores sobre o plano de recuperação judicial. Com isso, o encontro que deveria ter sido continuado a partir das 14 horas foi postergado para as 16h30. Novos avisos só foram anunciados por volta das 17h10. Desde segunda-feira, dia 25, a Oi tenta negociar com credores a aprovação da proposta de recuperação judicial. Ainda sem conclusão, a Assembleia, cujo início ocorreu às 11 horas de ontem, segue em andamento, acumulando diversas suspensões para que as partes cheguem a um acordo. No início da tarde desta terça-feira, o CEO da Oi, Matheus Afonso Bandeira, encaminhou à administração judicial um novo pedido de suspensão. Segundo ele, pouco antes do horário combinado para reinício da Assembleia, a Tele recebeu a devolutiva de um grupo de credores e precisa de tempo para analisar os pontos. Vale lembrar que no dia anterior o CEO afirmou que não havia mais condições para que os credores deliberassem sobre o plano em outra data, descartando a possibilidade de a Assembleia ser novamente adiada. O encontro começou de fato no início de março, sendo postergado naquela ocasião a pedido da Oi. Claro que a pedido da Oi, graças à nossa Anatel e TCU. Outro detalhe também do plano que não foi trazido aqui é que as situações do acordo tá dependendo também da Anatel e TCU. Logo, a Oi também agiu muito bem, né? Colocou a responsa na mão daqueles que sempre prejudicaram ela, Anatel e TCU. Então, caso eles resolvam a dificultar a liberação dos bens irreversíveis e venha dar algum problema no acordo, aí claramente a culpa será deles, né? Bom, meus amigos, temos toda essa situação aqui para a gente analisar com muita calma. Temos diversos imóveis aqui da Oi para a gente analisar com muita calma. A gente entender o total de quantidade.
para a gente buscar lá na frente e entender o que poderá sobrar para a empresa. O que claramente eu enxergo hoje é uma posição completamente cautelosa, que é o que eu venho tentando alertar vocês já há um certo tempo, desde o ano passado que eu venho tentando alertar sobre ter cautela, mas infelizmente tem gente que adora a ideia de que vou ficar milionário com o EBR3. O que eu acho incrível é que nos últimos dias eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso, né? Falando como irei ficar milionário com o EBR3. Bom, o plano de RJ já foi apresentado. Agora temos pequenos detalhes para que ele seja aprovado. Temos, de fato, o apoio de diversos credores. E ainda assim eu não vi ninguém falar como ficarei milionário com o EBR3. Mas é isso aí, galera. Isso acontece com qualquer ativo, não é só com o EBR3. Vocês verão diversos ativos aí, as pessoas fazendo esse tipo de campanha para induzir outros a comprar, para induzir outros a acreditar que vai ser mil maravilhas. Conforme as coisas mudam, a gente tem que se adaptar e mudar junto. No caso, tudo está sendo garantido. A Anatel tem garantias, credores têm garantias. E nós, investidores, temos garantia de quê? Até o momento, a situação está muito complicada para a gente. Então, o que eu sugiro a vocês é cautela. Vamos aguardar o plano, vamos entender qual que será realmente o valor de subscrição, exercer o nosso direito, seja de compra, seja de venda, e aguardar para entender qual que será o PM dos credores. Para mim, um dos pontos que vai ajudar muitos investidores é justamente esse. De acordo com a forma que o papel evoluir daqui para frente, se tiver volume, se tiver força e se virar constância, aí sim a gente pode ir nos adaptando e ir caminhando junto. Se perceber alguma mudança, tem que estar preparado para mudar junto. Esse é o conselho que eu deixo para vocês. Novamente, não se abale aqui com a redução aqui do fundo Nova Oi. Vamos aguardar, vamos ver se de repente volta ou se entra um outro, enfim. Meus amigos, agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha e até a próxima.